13º fascículo da tréplica. A verdadeira salvação da humanidade está na cultura, mas cultura racional. A natureza é igual a vocês em tudo, porque vocês são filhos naturais da natureza. E tudo que você tem, a natureza tem também, porque tudo é da natureza. A natureza julga o crime de todos contra as leis naturais da natureza. E todos os criminosos contra as leis naturais pagam pelos crimes que cometem contra as leis naturais da natureza. Ninguém fica impune, de forma que a natureza, todo respeito é pouco e toda consideração é pouca. Todo respeito a seus feitos, a seus filhos, é pouco. Toda consideração a seus filhos e todo respeito é pouco. Porque a natureza não deixa passar nada, cobra tudo bem cobrado. Ninguém faça que o pagar é certo. Então tudo que você tem, a natureza tem também, muito melhor ainda. Se você julga os criminosos, a natureza também. A natureza é muito melhor ainda. Seus filhos devem ser respeitados. A natureza, a vida de seus filhos devem ser respeitados. E assim, todos que cometerem crimes contra as leis naturais são punidos pela natureza, de forma que nunca deva se ir contra a vida de ninguém. Quem vai contra a vida de um filho da natureza, a natureza toma providências. Vai pagar bem caro pelos crimes praticados contra as leis naturais da natureza. Então, para equilibrar esses desequilibrados, e todos de um modo geral, cultura racional. Com cultura racional, ficam todos equilibradíssimos, porque deixa de ser animal racional desequilibrado para ser aparelho racional completamente equilibrado. O remédio está aí para o equilíbrio de toda a humanidade, cultura racional. A natureza tem o mesmo sentimento que você e todos. Ela transmitiu o sentimento dela a todos, e todos em sentimentos são iguais, e quem lhe fez e fez todos, tira a vida de um filho dela, ela se revolta contra quem tirou a vida do filho dela. E vai ser punido, bem punido, pela dona de tudo, que é ela. Ela sempre tem tempo para cobrar e fazer por onde não dever, porque o pagar é certo. E como paga? A mesma coisa você, ou outro qualquer, tirando a vida de um de seus filhos, você quer que o criminoso seja punido. E assim é a natureza. O mesmo sentimento que você tem, a natureza tem também. Se a natureza lhe fez assim, com sentimento e amor, é porque ela é assim. E ama os seus filhos, os seus feitos. O que ela é, você também é. E seus filhos e todos são. Que não façam por onde dever, que o pagar é certo. Mas para deixarem de ser assim desequilibrados, de viverem nesse estado de desequilíbrio, viverem nesse estado de contradição, está aí o remédio de como deixar de assim viverem, de assim procederem, de assim estarem. Qual é o remédio?
cultura racional. Na cultura racional está a recuperação do animal racional, a recuperação pela fase racional. Então, não adianta ser mal, porque quem é mal é para si é. Não adianta cometer crimes, porque vai pagar bem. Pago. Porque a natureza não perdoa quem vai contra os seus filhos, quem vai destruir os seus filhos. A natureza não perdoa, porque tudo isto tem dono. E a dona é a natureza. Quem fez tudo, gerou tudo, criou tudo, mantém tudo o que fez. Ou você pensa que é você que é o dono, que você não fez coisa alguma, que quando nasceu já encontrou tudo feito. Todos pagarão pelos crimes que cometem contra as leis naturais da natureza, contra os filhos da natureza, porque todos são filhos naturais da natureza. Ninguém fica impune, porque a natureza é dona de tudo, está vendo tudo, como você está vendo, e está vendo o que você não vê. Por isso, a natureza tudo é, e vocês nada são. E por isso, hoje vocês estão de uma forma, e amanhã estão de outra. E assim, dessa maneira, todo respeito é pouco aos filhos da natureza e a todos os seus feitos. E assim é tudo na vida que a natureza criou. E para que todos deixem de assim ser, cultura, mas cultura racional. Então, deixarão de assim ser, de estarem cometendo crimes contra as leis naturais da natureza, mas por falta de uma cultura superior, é que o desequilíbrio chegou ao ponto de perderem a noção das coisas, ao ponto de julgarem ser donos da natureza e fazerem da natureza o que entendem de fazer, usando assim o livre-arbítrio e abusando assim pelo desequilíbrio atuante, por falta de uma cultura superior, para que todos tivessem verdadeira noção do que são, como nunca tiveram, o porquê que assim são, como nunca tiveram, o porquê o mundo assim é, e o porquê a vida assim é. Usando desta forma a vontade, por ser livre, sem limite, e sofrendo as consequências da brutalidade contra as leis naturais da natureza, que é a dona de tudo e merece todo respeito, toda consideração, porque é a que fez tudo, é a que fez todos, é a que mantém tudo e é a que mantém todos de tudo. O desequilíbrio chegou a tanto de não respeitarem mais coisa alguma, como chegou a esse ponto de ninguém respeitar mais ninguém, nem a vida humana. Tudo isso demonstra o grande grau de desequilíbrio que chegaram, por falta de uma cultura superior para equilibrar todos, conscientizar todos, todos numa consciência suprema, por estarem equilibrados por uma cultura consciente e positiva. E o que todos estão necessitando de cultura, mas cultura racional. A cultura consciente e positiva. Essa é que é
equilibra tudo e todos. Uma cultura superior, a cultura racional, a cultura de um mundo supremo, o mundo racional. A cultura verdadeira para equilibrar e salvar o animal racional. Isto é o que todos estão necessitando nesse momento de indecisão que atravessa a humanidade. Momentos esses em que todos vivem preocupados noite e dia, diante do desequilíbrio estarrecedor. Então você e todos os que conhecem o que pode salvar a humanidade, que devam fazer a propaganda noite e dia da cultura salvadora do animal racional, a cultura racional. Não podem perder mais tempo, porque o sofrimento no mundo inteiro já é demais. Não podem mais perder tempo com coisas fúteis, tem que socorrer a humanidade, é dever racional. Tem que socorrer quem não tem mais onde se agarrar, nem com quem contar, porque desconhece que está na Terra a cultura superior de um mundo superior, do mundo racional, para a salvação do animal racional. Então, com cultura não se brinca, cessa-se todas as brincadeiras e tratem de salvar com a propaganda quem já está desesperançado de tudo e quem não tem mais esperança de coisa alguma, de quem já pensa que tudo já está liquidado, de quem já pensa que o mundo não tem mais jeito. Então você e todos os que conhecem o que é cultura racional, firmes na propaganda, dia e noite, noite e dia, que eu aí estou, ao lado de todos, o racional superior. Porque o bicho humano, quando já está desanimado, é preciso muita paciência. É pior do que criança para aprender e tomar conhecimento das coisas. Criança é teimosa. E o bicho humano, quando está desanimado de tudo, é igual criança. É teimoso. Então, é preciso muita paciência para salvar o bicho, que acha que o mundo não tem mais quem dê jeito. Acha que tudo está perdido por desconhecer cultura racional. Quando conhecer o que é cultura racional, então diz o contrário. É o que eu estava faltando na humanidade. Está aí a salvação de todos. Isso, depois que começa a conhecer o que é cultura racional. Mas antes de conhecer, é um verdadeiro bicho. E não admite coisa alguma que possa endireitar o mundo, que possa endireitar as criaturas humanas. E assim é o bicho. Tudo precisa conhecer. Depois que conhece é que aprova. Antes de conhecer, desaprova. Diz logo, não é possível. E nem quer tomar conhecimento, de forma que é preciso paciência com o bicho humano. Mas a situação do bicho humano é tão desanimadora que tudo que disser que é para o seu bem, segura de unhas e dentes. E assim a natureza, muito revoltada e triste com os abusos e desrespeitos, devido aos crimes cometidos contra as leis naturais da natureza. A natureza não admite
que o que é seu seja destruído, que o que ela gerou, criou, formou e mantém seja destruído, para ver que o desequilíbrio é tanto que não dão conta mais dos seus erros e dos seus crimes contra as leis naturais da natureza. Então, o que estão necessitando todos? Cultura. Cultura racional. A cultura verdadeira para a salvação do animal racional. A cultura do seu mundo de origem. A cultura racional. A natureza fez os seres humanos igualmente a ela. Se o ser humano tem sentimento, a natureza que ele fez também tem sentimento. Se o ser humano quer ser respeitado, quem lhe fez também quer ser respeitado. Se você não quer que seus sejam liquidados, quem lhe fez também não quer que o que é seu ou seus filhos sejam liquidados, porque todos são filhos da natureza. E o que você sente, quem lhe fez sente também, tem o mesmo sentimento seu. E por isso a natureza lhe fez igual a ela. Se você tem amor àquilo que é seu, a natureza que ele fez assim também tem amor àquilo que é dela, aos feitos dela, aos filhos dela. Quem destruir os filhos dela vai ajustar contas com as leis naturais da natureza. Quem destrói um filho seu, o que é que você faz? Vai ajustar conta pelo crime praticado. Assim a natureza, igualzinho, mas ela com mais rigor. E não falha em nada, e não falta em nada. Mas tudo isso proveniente do desequilíbrio. O desequilíbrio é o causador de todos os crimes, é o causador das vaidades, é o causador da ganância, é o causador da ambição. O desequilíbrio é o causador de todos os crimes, é o causador de todos os sofrimentos, é o causador das paixões, dos ódios, das vinganças. E para pôr termo ao desequilíbrio, cultura, mas cultura racional, e não alfabeto artificial. O alfabeto artificial é o causador do desequilíbrio de toda a humanidade. Então, o que está faltando na humanidade? É cultura, mas cultura racional. Cultura racional é a cultura divina, é a cultura da divina providência, é a cultura do mundo racional, é a cultura da eternidade, a cultura racional. A cultura verdadeira do desequilíbrio é o artifício. Somente a cultura do seu mundo de origem é que pode salvar o que é de sua origem. Só a cultura do animal racional é que pode salvar o animal racional. Então, o que é que estão necessitando? Cultura, mas cultura racional. Cultura verdadeira da divina providência, que providenciou a salvação do animal racional. A volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem e deixar de ser animal racional para ser aparelho racional. Que não há dificuldades de espécie alguma
é somente ler e reler, porque é a cultura verdadeira do animal racional, por o animal racional ser do mundo racional. Então, não há dificuldade alguma, porque é somente ler e reler para ser recuperado racionalmente. E desta forma agora, tudo e todos chegarão no seu verdadeiro lugar, porque aí está o seu verdadeiro lugar, na cultura racional. Portanto, é só ler e reler para conseguir a sua ligação com o mundo racional, o mundo verdadeiro da sua origem de animal racional. Então, quanto mais cultura, melhor o estado de todos, melhor em tudo, porque na cultura está tudo, está a salvação da humanidade. Na cultura está a salvação da humanidade, mas cultura racional. E no alfabeto artificial, completamente ao contrário, a destruição da humanidade, a multiplicação do desequilíbrio e a extinção dessa civilização. No alfabeto artificial estava a extinção dessa civilização, devido ao progresso da poluição, da degeneração e da transformação dos seres. Tudo que se degenera enfraquece, diminui e com o tempo desaparece. Então, na cultura artificial, a multiplicação do mal e a extinção dessa civilização. E assim, hoje, quem tem cultura racional sabe como veio o mundo racional se deformar aí como animal racional. Sabe como de animal racional voltar para onde saiu o mundo racional. Quem tem cultura racional sabe de onde veio, como veio e sabe para onde vai e como vai. Quem tem cultura racional está salvo. Não vai mais para as classes inferiores, desde que obedeça e respeite, porque passa a obedecer e respeitar por estar ligado ao mundo superior. Uma vez ligado, está equilibrado racionalmente. Então, o que é que a humanidade necessita? De cultura, mas sim, cultura racional. A verdadeira cultura divina, a cultura racional. E assim muitos entrando em choque com a natureza, pelo mau procedimento contra quem lhe fez, contra quem lhe gerou, contra quem lhe criou, contra quem fez a sua vida, contra quem alimenta o seu corpo. Então muitos, inadvertidamente, pelo seu estado de inconsciência, indo contra a dona de sua própria vida, indo contra quem fez sua vida, contra quem lhe mantém, de tudo. Tudo isto pelo estado de falta de cultura para conhecer as coisas como devam ser conhecidas e reconhecidas. Então, muitos, por falta de cultura, cometem crimes contra si mesmo. Porque quem vai contra a natureza está indo contra si mesmo. Mas tudo isto por falta de cultura. Porque se tivesse cultura, sabia o que é a natureza. E sabendo o que a natureza é, e o que vocês são, não ia proceder assim absurdamente.
contra o verdadeiro bom senso. Tudo isso por falta de quê? Por falta de cultura, cultura racional. Onde está a razão de tudo? A razão de todos. Então, não está vendo que é o maior absurdo ir contra quem fez a sua vida? Ir contra quem lhe mantém? Tudo isto falta de cultura, cultura racional. A natureza fez todos iguais a ela. Se todos têm sentimento, quem lhe fez também tem. Se todos têm amor, quem lhe fez também tem. Se todos zelam pelos seus, quem lhe fez também zela, por tudo que fez. Por todas as vidas que fez e que continua a fazer. Como fez a sua vida, fez as demais vidas com amor, com carinho e cuidado. Por isso, mantém todas as vidas de todo o conforto. E tudo que a natureza fez, como o fez, deva ser respeitado, para não ir contra quem lhe fez e quem mantém tudo. E é por esse procedimento de malogro que o mundo há muito vem convulsionado. Por causa da falta de respeito aos feitos de quem tudo fez e mantém. Mas tudo isso por falta de cultura, mas cultura racional. Para saírem desta fase de animal de origem racional e passar para a fase de aparelho racional. Então, na cultura racional está a razão de tudo assim ser e a razão de todos assim serem. O verdadeiro positivo e consciente. A normalização de todos e o equilíbrio racionalmente de todos. Racional é a razão consciente, pura, limpa e perfeita, e de forma que há muito o mundo se tornou um verdadeiro inferno, onde todos sofrem, uns menos, outros mais, outros demais, e todos que não aguentam mais. Nesta classe, há muito de matéria sofredora, mas agora, com a cultura racional, todos serão equilibrados racionalmente, por serem ligados na classe de aparelho racional ao mundo racional. E desta forma, todos chegando ao seu verdadeiro lugar, no seu mundo de origem, e tudo acertando naturalmente, racionalmente, porque o mundo há muito vem em evolução, passando por várias fases de lapidação. E tudo isto é uma fase para contornar o equilíbrio perdido de seres que eram racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, ou mundo racional. Então esse é um conhecimento para adquirir o equilíbrio perdido, para voltarem a ser aquilo que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo ou mundo racional. E tudo assim já perfeitamente resolvido na cultura racional, para a volta de todos ao seu legítimo mundo, o mundo racional. Vivendo assim aí, decantadamente, que pensam e julgam por falta de cultura racional, que a vida fosse essa mesma. E pelas contradições que existiam, e que viam e que sentiam, que a vida não podia ser esta mesma, por ser tão contraditória, por haver mais desentendimento do que entendimento. Então viam que a vida não podia ser esta mesma,
como muitos pensavam, por permanecerem no estado de inconsciência, por falta de cultura racional. Então, com o desenvolvimento e a evolução natural da natureza, chegaram à conclusão da existência do efeito e a causa. Então, atinaram que não existe efeito sem causa. Foi aí que, com esse modo de julgar as coisas, atinaram para a existência de um mundo superior a este. E assim, ficaram no marcapasso dizendo: se existe esse mundo que nós habitamos, é porque existe outro, com outros habitantes mais puros do que nós, que deu consequência a este. Foi quando atinaram para o efeito e a causa. Então, sentiram logo e viram que tudo veio de cima, lá de cima, do mundo racional, e não de baixo, como muitos julgavam que o mundo tinha sido formado de baixo para cima. Uma porção de teorias, suposições e hipóteses que trouxe muito confusão para despertar a curiosidade de acertar. Então, primeiro, uma infinidade de desacertos e teorias na inconsciência das suposições para despertar a curiosidade de quem pudesse descobrir a forma real e certa do mundo material. Aí houve muita celeuma, porque cada qual queria que sua teoria fosse melhor do que as dos outros. Então foi criada uma guerra para descobrirem como é que foi feito o mundo. E assim surgiram uma infinidade de teorias e suposições sem base e sem lógica, sem princípio e sem fim. Outros, segundo a história desse, outro, segundo a história desse, outro, segundo a versão daquele, outro, segundo contos de fulano. E assim era, segundo isto, segundo aquilo outro. E ficou tudo na estaca zero, sem uma justa, clara definição, e de uma forma que se enquadraram neste modo de acomodação, mas uma acomodação que nunca houve paz nem sossego para ninguém, até que chegaram a esse ponto de viverem sem objetivo básico e definido. Então criaram as filosofias, e cada qual filosofando a sua forma, e cada qual achando que sua filosofia é a certa. E os mistérios, os enigmas, berrando, contradizendo tudo, por coisa alguma ter base e lógica. Mas o bicho, como se embriaga e se fanatiza com pouca coisa, assim cada qual ficou filosofando a seu modo, a seu jeito, à sua maneira, por existir uma infinidade de filosofias. E as filosofias se enfraquecendo, porque, em vez de tudo ir para melhor, tudo sempre ao contrário, indo de pior para pior, até chegar a este ponto que aí estão. E por tudo isto ir piorando, as filosofias foram enfraquecendo. Os adébitos desistiam
por o sofrimento cada vez mais ser maior. Então, chegaram ao ponto de muitos ficarem incrédulos, da incredulidade geral, por não encontrar o apoio necessário nas filosofias. Daí, tudo em decadência, por a descrença e envolvendo todos pelas circunstâncias naturais da evolução da vida. A vida se tornando cada vez mais dura, e as filosofias não conseguiam o objetivo desejado, que era melhorar tudo, e tudo se desenrolou ao contrário. Então aí, os adeptos se desiludindo por serem absolvidos pela evolução do ponto que chegou à vida de descrença total. E assim, os crentes com o tempo, descrentes, tudo parecia ser muito bom, mas só na aparência. Na realidade, nada. Na realidade, tudo ao contrário, como aí está. Todos duvidam de tudo, até de si mesmo, porque ninguém é de ninguém, e ninguém garante ninguém. A vida chegando a esse ponto de desilusão das filosofias, e tudo isto com o tempo, tudo se acabando, porque não está certo, por si mesmo se destrói. O que não está certo ninguém quer, porque todos procuram o certo para acertar. Ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas que não estão certas. Precisam estar certas, mas com o tempo perdendo o seu brilho por aparências não serem verdades. E assim são frases para a lapidação dos seres que precisam ser lapidados por estarem na classe de animal de origem racional, até que chegassem à cultura verdadeira, racional, para recuperar o animal de origem racional. E com a cultura racional, todos de volta ao seu mundo de origem, o mundo racional. E de forma é que todos estão necessitando de cultura, mas cultura racional, para deixarem de assim ser na classe em questão de animais racionais. Então, tudo isso que passaram, foi muito bom para a lapidação. A catequese da lapidação. Todos sendo catequizados por essas filosofias, para serem lapidados, para poderem suportar a lapidação com mais resignação. Então, tudo isso serviu para lapidar o animal racional. Mais um pouquinho para preparar todos para conhecerem a sua verdadeira cultura, que é a verdadeira cultura do animal racional. É a cultura do mundo de sua origem, a cultura racional. E assim, as filosofias serviam para amenizar o sofrimento feito pela lapidação, para sentir a lapidação com resignação. Então, tudo isto foi muito bom, preciso e necessário para preparar a humanidade para entender e compreender a sua verdadeira cultura, a cultura racional, a verdadeira cultura do animal racional, a cultura do mundo racional, para a recuperação e salvação do animal racional, para tirar o animal racional desta classe inferior e passar para uma classe superior,
que é a classe de aparelho racional. E daí então ter condições de voltar para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Então teve o animal, por ser animal, que passar por toda essa lapidação. Lapidação essa que é como está aí se passando. Lapidação bem forte, já no fim da lapidação. Uma lapidação tão forte que ninguém está resistindo os efeitos da lapidação. E aí chegou, nesta hora precisa e necessária, a salvação do animal racional, sendo recuperado e salvo pela fase racional. E assim está aí a natureza dizendo quem ela é e quem todos são, e por que a natureza assim é, e por que todos assim são. E tudo agora chegando no seu verdadeiro lugar. A ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.